Judiciário para o futuro. As vias alternativas para a composição de conflitos e satisfação social. Este é o tema do Via Justiça de hoje. Nós vamos analisar com os nossos convidados a justiça brasileira diante da crescente demanda da população. Participam deste programa o desembargador Dorgal Andrada, integrante da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o presidente da OAB de Minas, Luiz Cláudio Chaves. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, Associação dos Magistrados Mineiros, está no ar o Via Justiça. São milhões e milhões de ações ajuizadas a cada ano. Ao longo de 2008, 70 milhões de processos tramitaram na justiça do país. Os dados são do relatório Justiça em Números, do Conselho Nacional de Justiça. Segundo o CNJ, a justiça brasileira gastou só naquele ano 33 bilhões e meio de reais. O olhar crítico da sociedade reclama: a justiça brasileira é cara e morosa. O Poder Judiciário estuda vias alternativas para a composição de conflitos e satisfação social. E tem a certeza, do jeito que está, não pode continuar. É isso mesmo, desembargador Dorgal? Não, eu concordo. A justiça é morosa, mas também não é só no Brasil, a morosidade. E, como você bem disse, o futuro do judiciário ele tem que ser por vias alternativas, porque nós sabemos que, possivelmente, a matéria orçamentária, o judiciário não vai conseguir, por esse caminho, me parece, grandes melhorias com a matéria orçamentária. Então vai ser uma justiça alternativa, sem dúvida, que vem crescendo, né, inclusive com a prática da OAB, cujo presidente está aqui nos honrando. E eu vejo também um outro aspecto, que a justiça ela é muito sobrecarregada também por uma deficiência do poder público como um todo. E, vamos dizer assim, um país de terceiro mundo, vamos dizer isso. E, como o país não é um país ainda resolvido, a população quer na justiça buscar direitos, às vezes direitos que seriam problemas a ser resolvidos ou entregues pelo executivo, pela economia, pelo progresso. Então, isso vai gerando uma insatisfação e todo mundo, às vezes, vai à justiça por falta da cultura em geral, por falta da educação. Umas empresas que não respeitam, grandes empresas de telefonia, que não respeitam os contribuintes, abarrotam o judiciário. Isso é falta de cultura, isso é falta de respeito, isso é falta de educação da própria empresa. Presidente, a OAB, como que vê a situação da justiça no Brasil? Inicialmente é um prazer estar nesse prestigiado programa ao lado do meu amigo desembargador Dorgal. A OAB viu com a intensa luta feita na Constituinte de 88 pelo acesso pleno à justiça. Naquele momento, achava-se importante discutir esse princípio de trazer, principalmente aos carentes, o acesso à justiça. Criou-se juizado especial depois, né? Ampliou-se o espectro da defensoria pública. Hoje eu acho que o grande mal da justiça realmente é a morosidade. Agora, se o problema tivesse em apenas um dos lados, seria fácil resolver. Nós todos temos que assumir a meia-culpa e partir para uma análise macro dos problemas que não são só estruturais, são inclusive culturais. Né? Nossa sociedade é uma sociedade que prioriza a solução do litígio através do judiciário. Essa é uma questão, ao longo dos anos, sempre feita. Quer dizer, o cidadão, quando ele fala em problema judicial, ele acha que só pode resolver perante o juiz togado, aquele que está lá. Né? E a OAB tem tentado, aí, ao lado do Tribunal de Justiça, junto com o TRT também, fazer campanhas de conciliação, mostrando que o papel do advogado é o papel de pacificador social, seja no conflito em juízo, mas seja agindo preventivamente também. Nós não podemos desvalorizar o trabalho do advogado, que é feito ao celebrar um contrato bem feito, que impeça problema, ao examinar a possibilidade de conciliação extrajudicial. Né? Nós já tivemos até centrais de conciliação na Justiça do Trabalho, só para te dar um exemplo clássico, que impediam ações judiciais trabalhistas. Mas aí o que aconteceu? Eles
aquelas varas que eram criadas, que tinham uma diminuição do número de processos, pensava-se até em extinguir a vara, porque a solução extrajudicial estava funcionando. Então, quer dizer, no Brasil, eu acho que um dos grandes problemas é o seguinte: quem trabalha muito e de forma eficaz, ele não é muito valorizado, né? Vamos imaginar um juiz que trabalha intensamente, tem 10 mil processos. Ele trabalha, está dando conta da maioria dos processos. O nome dele, muitas vezes, não é difundido na mídia, perante a sociedade. Agora, aquele outro juiz que trabalha, às vezes, mal, não está conseguindo dar vazão às demandas, muitas vezes, de tanto problema que ele cria, ele acaba aposentando. Né? Mas o senhor falou aí que a população tem uma dificuldade em aceitar esses caminhos alternativos, aquela questão cultural que o senhor falou, né? Eu também acho. Então, haverá dificuldade para a introdução dessas vias? Mas aí, na linha que o presidente falou, nós temos, no sentido macro, no sentido de justiça, que aí envolve os operadores, o advogado, o delegado, o defensor, o Ministério Público, o juiz, nesse contexto macro, acho que a legislação, no futuro, né, ela vai ter que obrigar a só permitir se procurar o judiciário depois de efetivamente ter tentado uma solução numa junta de mediação e conciliação ou num escritório credenciado, porque do jeito que está, todo mundo vai ao judiciário, todo mundo, a hora que quer, com pequenas demandas que não se justificam. Alguns estados americanos, inclusive, para se propor uma ação de família, uma ação de divórcio, por exemplo, a mediação prévia num escritório de advocacia é obrigatória. Ou seja, um terceiro neutro convoca os advogados das partes e tentam mediar. Então, pelo menos provar que se tentou a mediação. Para cuidar de milhões de processos, o país conta com pouco mais de 15.500 magistrados. Além disso, estudo do Banco Mundial, que analisou o judiciário de 11 países, revelou que o Brasil é o que possui menos juízes por habitantes. O aumento do número de juízes seria também solução? Acho que uma solução paliativa e momentânea. Porque a questão não é a falta de juízes apenas. A questão, como ele bem disse, o presidente bem disse, a questão é, às vezes, de mentalidade cultural. Nós temos que quebrar isso. Nós temos o latino, sobretudo o latino, e aqui no Brasil também mais ainda, nós temos o hábito de querer que o poder público faça aquilo tudo para a gente. Então não há iniciativa privada, né? Não há a credibilidade, é muita desconfiança. Então você quer procurar o delegado, você quer procurar o prefeito, todo mundo quer falar com o juiz, todo mundo quer falar com a autoridade pública. E isso, hoje em dia, isso não é mais possível, porque a população explodiu, também com 200 milhões de habitantes, com outras facilidades de comunicação, o país está muito fácil de comunicar, você tem que ver uma outra forma de vida. Porque naquele passado de 1930, 1940, está certo que algumas empresas tinham que ser públicas, que tudo tinha que ser público, porque não havia uma forma do país andar. Mas isso já passou. O que fazer então? Mudar a Constituição, doutor Luiz Cláudio? Não, eu acho que a reforma constitucional ela não é necessária nesse aspecto. Eu acho que nós estamos experimentando aí mudanças, reformas processuais intensas. Nós estamos discutindo até um novo Código de Processo Civil, um novo Código de Processo Penal. Agora, isso também não é uma solução plena, né? Eu acho que o que nós temos que realmente é difundir os meios alternativos de composição de litígio, sempre mostrando, evidentemente, a importância do advogado nesse processo. Eu, por exemplo, meu mestrado foi na área de arbitragem. Pouca gente sabe o que é arbitragem. E numa época dessa, em que o Brasil vai sediar uma Copa do Mundo, em 2014, muitas empresas estrangeiras pretendem investir no Brasil. Mas você imagina que haja aí um problema na solução de um conflito e vai para o judiciário. Você não consegue resolver um conflito hoje no judiciário com 3 anos de duração, o que poderia até impedir uma obra grande para a realização até de um evento esportivo em Belo Horizonte. Então, nesse aspecto, o que a gente prega é o seguinte: aqueles que já estão acostumados com a arbitragem sabem os benefícios da arbitragem nas relações comerciais, principalmente. Direitos patrimoniais disponíveis, resolvidos num contrato, prazo máximo de duração de um conflito de 6 meses. Então, acho que divulgar um pouco mais mediação, arbitragem e conciliação, acho que é uma alternativa boa. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos logo com Via Justiça.